O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse Jesus a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Cantemos na noite escura da fé, a tua presença vem nos conduzir. Na noite escura da fé, a tua presença venha me conduzir, me faça em teus braços de novo sorrir, meu Senhor. Na noite escura da fé, a tua presença venha me conduzir, me faça em teus braços de novo sorrir, meu Jesus. Na noite escura da fé, a tua presença venha me conduzir, me faça em teus braços de novo sorrir. Filhos queridos, aqui neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, estamos num novenário contínuo, permanente, sempre pedindo: Senhor, nas tuas chagas quero repousar, nas tuas chagas busco a consolação, nas tuas chagas eu peço a graça de ser curado das doenças e enfermidades. O Evangelho hoje, exatamente, apresentando Jesus como Messias. Repito, apresentando Jesus como, de fato, o Messias. Diz que Jesus curava as doenças e enfermidades. Nos evangelhos é distinto doenças e enfermidades. Já é sabido, mas nunca demais lembrar. Quando se fala de doenças, são as doenças físicas. E olha, como nós precisamos. São doenças que você pode dizer, desde um tumor. Hoje eu atendi uma pessoa lá de Olinda, pedindo pela esposa, com nódulo, ainda não sabe, um tumor. E por onde a gente vai, a doença. Não só que vem devido ao Covid,
vem pela nossa própria condição humana. E por isso reforço, aqui é um lugar, um santuário, onde nós pedimos pelas santas chagas de Jesus uma gota do preciosíssimo sangue de Jesus, onde todos nós nos tornamos intercessores. Parece palavras sem importância, mas saber que nesse santuário, estando quem for que esteja aqui nos bancos, e não importa a pessoa, como comunidade, nós rezamos pelo Brasil e pelo mundo que mandam suas intenções. Nós temos uma responsabilidade grande nesse clamar, pedir: Senhor, uma gota do teu preciosíssimo sangue sobre esta pessoa e sobre todo o mal que a doença física faz. E depois fala de enfermidade. Enfermidade na Bíblia quer dizer outros problemas que não são físicos. Podemos incluir a enfermidade emocional, enfermidade afetiva, que judia tanto, enfermidade que se manifesta desde fobias, insônia, depressão, ansiedade, e é claro, hoje a maior de todas as doenças, a pandemia. Então percebam que toda terça-feira nós nos fazemos intercessores, e mesmo quem passa por aqui deixa a sua intenção. E neste mês, de modo muito particular, pedindo o preciosíssimo sangue, naquela certeza, uma gota é o suficiente, Senhor, do teu divino sangue. A primeira leitura de hoje, ela é um tanto aparentemente enigmática, e não vou entrar nos detalhes dos pontos justapostos e contrapostos, não convém. Mas há um ponto comum entre os místicos, entre os teólogos. Por isso eu comecei: na noite escura da fé, a tua presença vem me conduzir, e quero em teus braços de novo sorrir. Jacó, que vai receber, Jacob, que vai receber hoje o nome de Israel, é um dos filhos. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Quem é irmão de Jacó? Alguém arrisca? Hoje até coloquei no Instagram: pais, ensine seus filhos a ter amor a Deus. Depois veja um videozinho pequeno, que é fruto de uma pregação. Isaac gerou Jacó, era Esaú. Jacó não era dos melhores homens, não, mas teve a bênção de Deus. Jacó ludibriou o irmão. Jacó caçou uma briga com Labão para pegar um pedaço, pegar o rebanho. Então Jacob, o texto que foi proclamado agora, que não era um homem dos melhores, mas era um homem que tinha a bênção. E hoje fala que ele luta com um desconhecido durante a noite. É impressionante, até o nascer do sol, desde o pôr ao nascer. Então ele luta à noite, noite escura. Não diz quem é, ele depois vai interpretar que é Deus. Mas o que quer mostrar aqui Jacó? Quando Jacó luta, o evangelho, ou o texto, perdão, personifica numa pessoa, personifica num estranho. Mas a grande luta de Jacó, ela está dentro dele. É a grande luta que ele fica a noite inteira, a noite escura da fé, lutando com ele mesmo diante do que ele fez, do que ele fará.
diante das escolhas que ele fez, de ter ludibriado, de ter enganado, de ter sido um homem irracível, um tanto tirano, egoísta, com aquilo que ele se tornará. Por isso, logo quando amanhece, o nome dele é trocado. Não é por acaso. É um homem novo que nasce na luta interior, que ele vai interpretar que é a luta com Deus. Sim, não é a luta que eu e você travamos entre o que nós queremos e o que Deus quer. O que é uma noite escura da fé, se não é, mesmo quando os grandes santos falam, São João da Cruz, Santa Teresa, mas São João da Cruz, não é uma luta interior dos nossos sentidos, das nossas buscas, dos nossos planos, dos nossos ideais, no caso deles muito mais elevado que eu e você, na luta da santidade. Esse é o Jacó que luta consigo mesmo, personificado numa pessoa. E ele tem a coxa ferida. Por quê? Para lembrar, você não consegue lutar contra Deus. Você vai carregar, depois ele anda manco, que você é criatura, que contra os desígnios de Deus, contra os desígnios do Criador, o homem não luta, e se lutar contra, perde. Essa primeira leitura tem muitos e muitos textos espirituais, mas de forma condensada se trata disso. E eu te pergunto, quantos de nós não estamos nessa noite escura, até pela morte de alguém, nessa Covid, até pela perda de um emprego, até por frustrações na vida pessoal. Será que estamos lutando contra Deus ou contra nós mesmos? O plano de Deus em nós é maior do que eu e você conseguimos. Jacob passa a se chamar Israel, e a tradução de Israel, o significado quer dizer Deus é forte, Deus é maior, Deus é forte, Deus é o Criador, Deus tem a última palavra. Como estamos na nossa noite escura? Noite escura que às vezes não dura do pôr ao nascer do sol, duram dias, meses, anos. Santa Teresa de Calcutá, recente, lutou anos com a noite escura, mas ela silenciava diante dessa luta, diante dessa aridez, diante dessa provação, diante dessa purificação, porque a noite escura não deixa de ser uma purificação em nossa alma. Ó bem-aventurada noite escura, que enquanto passamos é terrível, é flagelante, mas é purificadora. Por isso, essa primeira leitura mostra muito forte, e que eu e você, ao passarmos por essa noite escura, descansemos no Senhor, confiemos no Senhor, e mais do que isso, nos entreguemos aos cuidados do Senhor, o bom pastor. Nesse contexto, somos chamados a compreender o Evangelho, na mesma linha. Pode ser diferente, mas hoje faço essa linha. Nós estamos em Mateus capítulo 9. A partir do capítulo 12, daqui a alguns capítulos, nós vamos ver os grandes conflitos de Jesus.
E é como que se Mateus hoje nos colocasse o motivo pelo qual os conflitos vão acontecer. Como se Mateus colocasse a chave de leitura para os conflitos. E qual é? O povo, as pessoas desesperançadas, as pessoas mais necessitadas o reconheciam. Tanto que eles pegaram um mudo e levaram a Jesus. Ora, você vai dizer, mas não tem tanta importância o mudo. Tem. Se nós lembrarmos Isaías e lembrarmos Lucas capítulo 4, quando fala do que Jesus veio trazer, dentre tantas coisas, eu vim anunciar o reino dos céus aos pobres, os presos serão libertados, anunciar um ano de graça, os cegos vão enxergar, os mudos, Jesus, vão falar. Então faz parte do ser de Jesus, da missão de Jesus, abrir a boca dos mudos. E isso, para um próprio judeu, para Israel, era motivo de que o Senhor está entre nós, de que o Senhor cumpriu a profecia. Então, quando Jesus curou o mudo, Ele está afirmando: sou eu, o Messias. Eu vim para sanar essa noite escura, esse tempo de esfera. Eu vim para trazer a luz, eu vim para trazer a voz, eu vim para trazer a mensagem de Deus. Enquanto estes reconheciam e levavam a Jesus, os outros, os Jacob da vida, que ainda não tinham experimentado Deus, ou pelo menos se submetido à vontade de Deus, não. O que ele está fazendo? Eles sabiam que era divino, mas atribuíam a outra divindade, ao demônio. É impressionante, meus irmãos, perceber esse evangelho. É impressionante perceber que quem se deixa conduzir por Jesus, o reconhece como Deus. Mas aqueles que não deixam, se opõem e tentam atrapalhar. Mas o evangelho, apesar de polarizar, Mateus faz isso, os que vão ficar contra, os que vão ficar a favor nos próximos capítulos, coloca os detalhes de quem é Jesus, o Messias. É esse o propósito, o Deus forte, é aquele que abre a boca do mudo, é aquele que expulsa o demônio, é aquele que curava aos doentes e enfermos. Ele, Jesus, nas suas santas chagas, no seu preciosíssimo sangue, como diz o próprio Evangelho, se sentiu compaixão das pessoas. Deus sente compaixão. Às vezes nós temos uma imagem de Deus não sente nada, até acha meio estranho, mas Deus sente alguma coisa? Existe algum sentimento em Deus? Sabemos que Deus sente amor, mas aqui compaixão quer dizer amor materno. Isso mesmo, compaixão é mais representado, fica melhor explicada a palavra compaixão quando se entende um amor materno. E é isso que o Senhor tem por nós, amor. Desculpa, não é Covid, é alergia. É que tem que ficar ligado aqui para ventilar, e é um vento canalizado aqui. Amor materno, é isso que o Senhor tem. Então, meus irmãos, nós estamos diante de um Deus que tem um amor materno por mim e por você, que quando, amor materno, quando um filho clama, escuta.
Quando um filho chora, acode. Quando um filho grita, vai ao encontro, curando as doenças e as enfermidades. E ele, impressionante, ele detecta que as pessoas estão cansadas e abatidas. Por evangelista dizer isso, foi uma percepção que os apóstolos tiveram do que significa a compaixão. A compaixão de Jesus por ver as pessoas abatidas como hoje, cansadas como hoje. O evangelho é claro, como ovelhas sem pastor, porque os fariseus diziam que ele agia pelo demônio. Então eu gostaria que você hoje, nessa terça-feira, antes de continuar, se colocasse diante desse Jesus, na tua noite escura. Você está vivendo uma noite escura? Noite escura de provação, noite escura de incompreensão dos planos de Deus. Você está vivendo uma noite escura de conflito entre o que você quer e o que você faz. Isso são características da noite escura, do que a tua fé pede e do que a fragilidade humana realiza. Você está vivendo uma noite escura de incompreensão e até de desânimo diante do futuro, de abatimento diante do que espera, de insegurança do que vem. Então hoje o Senhor está falando com você. Eu pego tua noite escura e ilumino. Eu pego a tua noite escura e clareio. Na tua doença, na tua enfermidade, fala com Jesus. Coloca diante dele teu abatimento. Coloca diante de Jesus tua enfermidade. Coloca diante de Jesus tua noite escura. Porque o Senhor se mostra com compaixão. Aproveite hoje que o Evangelho destaca a compaixão de Jesus e coloque isso diante do Senhor e diga: Senhor, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Tu és o meu pastor, sim, mas eu ando como uma ovelha batida. Tu és o meu Senhor, mas eu ando como ovelha ferida. Eu ando como ovelha cansada. Esse é o Messias, esse é Jesus. Senhor, eu não quero lutar como Jacob, eu quero me render, eu não quero brigar contra Deus, eu quero me render aos teus desígnios. É impressionante que no final, nosso Senhor se dá conta: a messe é grande, os operários são poucos. Os operários que estão sintonizados com Jesus. Fariseus tinham muitos, e como eles têm muitos, mas os operários são poucos que vão falar deste Deus, desse Deus que acolhe, desse Deus que abraça, desse Deus que cura, desse Deus que liberta, desse Deus que transforma, desse Deus que ilumina a nossa noite escura. Aí sim, os operários são poucos. Os operários que acusam, os operários que destroem, os operários que roubam, os operários mercenários têm muito, mas tal qual Jesus, há poucos. Nem todo dia é claridade. Há dias que o sol se esconde nas nuvens. Bom, Curitiba se esconde sempre.
Repete de novo. Nem todo dia É claridade. é claridade, Senhor. Há dias em que o sol se esconde nas nuvens.